Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor pela oportunidade diária de poder ser ministrado, de poder deixar aqui registrado no canal palavras de vida necessárias para o nosso espírito, para que nosso espírito esteja continuamente fortalecido e preparado para que possamos fazer algo de bom para o Todo-Poderoso, amém? Na nossa vida diária. E por conta disso, o tema hoje é Testemunho de Fé Diária. O título é esse, mas caberia outros títulos, que ao abordar aqui mensagens, vocês vão compreender claramente a respeito sim da fé vivificada, da fé já madura, da fé daqueles que mais se caracterizam por conta do chamado, por conta das atitudes, dos frutos vistos, por conta do sacrifício diário de vida, da demonstração desses frutos, demonstra um renovo na vida de predestinados. Como eu sempre falo, é importante assistir desde o primeiro vídeo. E é interessante porque é um segmento, são palavras entendidas espiritualmente, são mensagens que nos revela a ministração do Espírito e do agir do Senhor todos os tempos. E é importante que se veja desde o primeiro vídeo. Claro que eu abordo sempre com um tema, mas o tema ele é mais para destacar uma fala, uma ou outra fala, mas o assunto sempre de cada vídeo é um segmento desde o primeiro. Entender a mensagem do Evangelho espiritualmente, por conta de uma mente renovada, buscando sempre colocar aqui o que é entendido pelo Espírito, com o objetivo, com o intuito de que mais pessoas sejam renovadas, mais pessoas sejam alcançadas para viverem uma vida espiritual. Porque no final do caminho, o que vamos entender no que se trata da vida cristã é que o tratamento do Senhor se faz individualmente no indivíduo, embora pessoas congregam, se agrupam, mas o intuito do Evangelho é ministrar pessoas, é transformar vidas para uma conversão de acordo com o Senhor. Por isso ele diz em, se não me engano, Ezequiel 8:18, que não se agrada com a morte do pecador, do ímpio, mas que se arrependa, se converter, uma conversão, uma mudança de caminho. E eu vou abordar iniciando falando que caminho é esse. O caminho é Yeshua. Para quem já acompanha aqui sabe bem, por isso que é importante ver os vídeos anteriores, porque todo vídeo colocado aqui, você vai relembrando o que já foi colocado, né, no canal, e o Espírito continuamente vai ministrando em nós. Então, para dar seguimento e que o Pai seja para a glória do Criador e que o Senhor semeie essa palavra para que ela seja semeada em boa terra, para que frutifique no terreno maduro. Amém? Em nome de Yeshua. Eu vou iniciar lendo João, capítulo 14. Não vou ler tudo. Mas eu vou ler até do 1 ao 14. João 14, do 1 ao 14, que diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai
há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Tudo isso que eu li no início, no capítulo 1, abre parênteses e aqui fecha parênteses. Porque está dando um sentido. E para nós já renovados, fica bem clara a questão da predestinação aqui, dos predestinados, porque no versos 4 ele diz: vocês conhecem o caminho para onde vou. Ele está afirmando. É claro que não lembramos, não temos lembranças. Já viemos a este mundo com esse HD apagado, porque temos que passar por um processo que aconteceu antes do nascimento, da nossa vinda aqui, é algo também que podemos ter conhecimento mais aprofundados. Mas de acordo com o que diz a palavra do Criador, ele nos conhece antes mesmo da formação do ventre. Todos esses que ele tem propósito, foi o que ele disse para Isaías, assim ele disse para outros. Então os predestinados, eles já são predestinados a viver um propósito do Todo-Poderoso, e isso é extraordinário. Cabe a nós meditar na palavra dele para conhecermos a vontade dele enquanto estamos aqui. Porque a vontade dele foi exposta exatamente porque estamos aqui, para vivermos segundo os propósitos dele, que foram revelados pelos profetas, pelos demais e pelo próprio Filho. Amém? Continuando, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Ele faz essa pergunta porque ele não tem lembranças. Então, é normal se fazer essa pergunta. Respondeu Jesus, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Antes da resposta de Yeshua, é interessante nos atentarmos aqui a alguns detalhes, porque no verso 6 ele fala, eu sou o caminho. Ele se revela o caminho, ele é o caminho, ele é o acesso. Mas Tomé insiste em querer saber onde que é esse caminho. E depois ele vai falar aqui, ó. Peraí. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Fecha aspas. Então Tomé quer saber quem é o caminho. Tomé quer saber onde que está o Pai. Tomé faz ali uma série de perguntas caracterizando alguém que não tem conhecimento. Sim. Por quê? Porque Tomé está nessa condição humana. É comum, tratando-se dos discípulos, dos predestinados, terem várias interrogações até que venha o conhecimento. E o Senhor, ele se revela, ele é o caminho, ele é o acesso. Ele veio a esse mundo com o propósito de nos religar ao Pai. A palavra diz, fala do véu que nos separava do Senhor. Mas esse véu foi rasgado de alto a baixo. Então aí, ele continua falando, ó, Jesus respondeu, vocês não me conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai? Porque o Criador está com o Filho. Ele é o Espírito está com o Espírito, com E maiúsculo, está com o Pai com ele. E isso se confirmara através das
de toda a obra de Yeshua, tudo que foi feito, tudo que foi testemunhado aqui pelos próprios discípulos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os feitos só eram possíveis tratando-se de alguém que está com o Pai. E nós, o ponto que eu quero colocar, porque esse é o título, né? Testemunho de fé diário. O modo de que as pessoas não ainda renovadas e até a questão dos ímpios, de ver o Criador em nós, é através dos nossos atos. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Já coloquei um vídeo aí, aconselho que assistam, que é o Senhor, que é Yeshua e a mulher samaritana. Ali fica bem abordado e bem claro que Yeshua estava executando a obra de Deus. Uma obra revelada desde Gênesis. A obra do Criador não se resume somente em criar todas as coisas. Eis que ele falou e tudo foi criado. E formar o primeiro homem, a mulher, os animais, no geral. Não, o Senhor não fez só surgir, né, tudo que nós conhecemos. Ele continuou com a sua obra. Por quê? Porque ele não descansa, como o próprio Yeshua vai falar nos evangelhos, que ele e o Pai não descansam. Estão sempre a trabalhar, o tempo todo. Louvado seja o Senhor, aleluia. Então tudo que Yeshua falou, fez como prodígios, estava continuando fazendo a obra do Todo-Poderoso. A obra do Criador foi concluída em 6, 7 dias, no sentido de tudo que ele fez surgir. Mas no que se refere o tratamento a pessoas, até que se cumpra a plenitude, até que venha o juízo, até que o Filho retorne, é um trabalhar contínuo. Yeshua só pôde fazer tudo o que ele fez porque o Criador estava com ele. E trazendo para a questão nossa, Yeshua disse que faríamos obras maiores. Depois deixa eu ver se está aqui, peraí, eu vou continuar lendo aqui, ó. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então perceba que o Criador, antes da vinda do Filho, trabalhava de diversas maneiras. O Criador enviou anjos, mensageiros, o Criador levantou homens, todos aqui com vídeos já colocados, predestinados a fazer a obra do Todo-Poderoso. Porque o Criador não age no todo, no geral. Se faz, se revela a vontade dele no geral. Porque nem todos são vasos de honra. O Criador criou vasos de honra e vasos de desonra. E nós não temos que questionar essas questões. O Criador nos criou com livre arbítrio. Ele trabalha em um determinado povo, porque a palavra dele é clara. Nisso se revela os predestinados. Mas o acesso ao conhecimento, ao arrependimento, para que viva eternamente, é para todos. Rebeldes ou não, é para todos, para chegarem ao acesso, ao conhecimento. Isso se nota que, mesmo no espírito de rebeldia, existe a possibilidade de arrependimento. Existe a possibilidade de pessoas serem redimidas
pelo sacrifício perfeito e definitivo, como está em Hebreus 10, do Filho. O Criador, rasgando o véu de alto a baixo, demonstra um amor, uma bondade, uma misericórdia para tornar possível o acesso a todos. Quer judeu, quer grego, quer gentil, a todos, desde que, pela fé, que creiam, pelos 5 sentidos da manifestação do Criador em tudo, em toda a sua criação, possam ser aquebrantados, tornando-se espirituais. Então, o acesso está aí a todos. Porém, trata-se de um acesso por conta do conhecimento. O conhecimento, quanto mais exposto à palavra do Criador, sem rotulações, sem fins lucrativos, mas visando almas libertas e santificadas, para que sejam testemunho diário de fé. Então, essas pessoas, além delas serem transformadas, elas poderão fazer algo para o Criador no que se refere a obras, no que se refere a algo segundo a vontade do Todo-Poderoso. Amém? Então, espero que aqui tenha ficado bem claro esse diálogo de Filipe com o Salvador. Trata-se de alguém que está querendo saber que caminho é esse. Mas ficou bem claro para Filipe que o caminho é o Filho. Cadê o Pai? Se não conseguirmos ver obras, no sentido de frutos de um testemunho diário na vida de uma pessoa, não podemos enxergar o Criador nessa pessoa. Então tá aí um modo muito, segundo a palavra do Criador, muito claro de como reconhecer um cristão de verdade, de reconhecer, independente de quem quer que seja. Se a pessoa professa uma fé e demonstra os frutos, ele certamente mostrará que o Senhor está na vida dele. Amém? Eu vou ler também aqui Atos, que é bem interessante. Atos 26. Atos 26, a partir do verso 19. Porque quando o título que eu coloquei é Testemunho de Fé Diário. Eu sempre procuro colocar o apóstolo Paulo, porque ele tem o antes e o depois, bem evidente, e teve também o ministério da graça para alcançar os gentios, para alcançar o povo da sua própria linhagem, o povo de Israel, que está aí espalhado pela terra, para um renovo em graça, um tempo em graça, uma nova aliança, levando para o sentido da mente renovada e assim, então, o testemunho de fé diário, a presença do Todo-Poderoso na vida dessa pessoa será, com certeza será. Atos 26, a partir do verso 19 diz: Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Primeiro ponto aqui. Um chamado, um predestinado, alguém cristão, que se revela cristão e que tem os frutos, vai receber sim instrução, direção do Pai, do Espírito Santo, para que possa fazer algo para o Criador. O apóstolo Paulo ele é um exemplo porque ele obedeceu o ID, assim como os discípulos, de um modo mais resumido, é claro, porque na medida do conhecimento, na medida do que foi dado ao apóstolo Paulo, a ele foi cobrado mais. Então ele teve que ir até em lugares que ele já tinha certeza que seria o fim, mas ele seguiu a carreira, como ele disse. Ele
cumpriu a carreira de modo excelente, sem medo, mas com espírito de coragem, com espírito de obediência firme, de que ele precisava cumprir. Era algo direcionado pelo Todo-Poderoso. E ele entendeu todo o agir do Senhor na vida do filho, cumprimento do que fora dito pelos profetas. Ele estava convencido, ele tinha conhecimento do que fora dito a respeito do filho, do que se cumpriu no filho. E a obra seguinte, e ele estava fazendo parte desse plano maravilhoso do Criador. Por isso, fervoroso na fé, confiante e perseverante, né? Versos 21. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e, por este motivo, estou aqui e dou testemunho também a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Um outro ponto muito importante que devemos nos atentar. O apóstolo Paulo, ele passou por perigos, mas enquanto não se cumprisse o propósito do Criador na vida dele, algo extraordinário, ministério da graça, a nova aliança, tudo que foi estabelecido no Filho, um renovo perfeito e mais excelente do que a primeira aliança que foi quebrada, ele sabia que ele tinha que concluir. Naquele momento ele era a pessoa escolhida e tinha algo para continuar até que se concluísse. E ele estava ciente de que ele pôde contar com a ajuda do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso para nós, que temos um chamado, cada um a seu modo, porque o Criador capacita segundo os propósitos dele, de que se viermos passar por perigos ou por situações complicadas, podemos sim contar com a ajuda do Todo-Poderoso. E não dar por ser precipitados como o fim quem determina é o Criador. Estejamos sim aptos e preparados para toda boa obra, segundo o que diz a palavra do Senhor. Porque hoje nós já temos o manual, só precisamos nos aplicar a leitura. E o Criador, ele faz conforme ele assim já tem sobre a vida dos predestinados programado. Estejamos sim aptos a ouvir a voz do Espírito e a estar atento sobre o que diz a palavra, né? E ele fala, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, porque todas as mensagens, se você ler de Atos até Gálatas, né? Hebreus, até Tiago, você vai ver que são palavras de discernimento do que fora dito aos profetas. Ele sempre vai falar algo dado pelo Espírito na nova aliança, mas voltando e confirmando palavras que havia sido dito pelos profetas e que foram cumpridas no Filho. Então, gente, isso é extraordinário. É o que nós precisamos. Compreender a palavra do Senhor perfeita, que se encaixa a cada tempo, que se cumpre e se cumprirá na medida do tempo determinado pelo Criador, e que devemos nos aplicar à leitura para dar esse testemunho diário de fé. Caso contrário, viver sobre orientação de mestres, sem ter ciência ou uma mente renovada no que diz a palavra do Criador, corre-se o risco de estar sendo guiado por cego. Só um instantinho, gente. E se estiver sendo guiado por cego, corre o risco de caírem ambos no mesmo buraco, né? Então, 23 diz que o Cristo haveria de sofrer
e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu povo, para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? Aqui só está se confirmando, porque a palavra do Senhor diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Mas Paulo está ali colocando um conhecimento que vem dos céus para homens que têm como loucura. Então corremos o risco sim de ser taxados ou dados como loucos. Isso é triste para quem diz, mas para nós que estamos alcançando a Yeshua formado em nós, é uma alegria, é uma felicidade saber que falamos daquilo que é escrito na palavra do Criador. E o discernimento é pelo Espírito. Então não é algo que vem de nós. Nós não temos essa capacidade humana. Não se trata de sangue, de carne e sangue, se trata de espírito. Discernimento no espírito. Isso é muito sério. Olha só o que Paulo responde no versos 25. Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhes posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Isso acontece muito. As pessoas têm uma defesa contra a vida espiritual e elas abordam, quando se fala da mensagem do Evangelho, mensagem do reino, do arrepender, de viver uma vida no Espírito, para muitos torna-se algo até um insulto, como se você tivesse já concluindo sobre a vida dessa pessoa como uma pessoa perdida. Não, a palavra de vida é para ser proclamada e vista na nossa vida. Nenhum cristão, muito menos o apóstolo Paulo, abriu a boca para falar de coisas grandiosas, para trazer quem quer que seja a conversão obrigatória. E aí a resposta dele caracteriza bem isso daqui, ó. Esse entendimento que eu estou falando, ó. Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Pronto, respondeu de um outro modo, porque Paulo ali ele está algemado, ele está sobre uma ameaça de prisão ou até morte por conta de uma perseguição, não a ele, mas ao que está sendo dito através da vida dele, da boca dele. Então, Paulo ele tem ciência de que a conversão, ela, quando acontece na vida de uma pessoa, é porque assim o Criador tornou possível. Por isso ele diz que ninguém vai ao Filho se ele não enviar. E esse enviar ao Filho, o Criador, ele envia a pessoa ao Filho de um modo que essa pessoa não vai recusá-lo. Então, como que... Porque assim, as pessoas costumam se agrupar e ir em templos, aceitar Jesus porque estão cheias de fardos, né? E elas de fato vão ali, mas vão primeiro ao encontro de lideranças, de pessoas religiosas. E muitas vezes são bem orientadas e outras não. Então, há um risco. Então, a ferro e brasa, ninguém é liberto.
a doutrinas de homens, ninguém é liberto. Mas quando você entende que o caminho é Yeshua, você crê que ele é o Filho do Todo-Poderoso, e você procura testificar de que fato ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, pela leitura dos evangelhos. Então você é convencido de que palavras, que quando você lê aqui, não é um livro comum, é a palavra do Criador. Então, Cristo vai sendo gerado em você de acordo com o conhecimento. Quanto mais, o que diz a palavra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Criador. Então, esse alimento necessário para o nosso espírito, para a nossa alma, quando mergulhamos no conhecimento do Senhor, então adquirimos a fé, vamos sendo lapidados para chegar ao nível de obediência, a quebrantamento, um novo espírito, uma mente renovada. E isso se revela um predestinado, ou se revela um arrependido dos seus pecados, predestinado ou não. Então o apóstolo Paulo de maneira nenhuma colocaria ali como uma imposição, porque a verdade, nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. O que estava saindo da boca dele era verdades, pelo agir do Espírito. O efeito que ocorreria na vida desses homens, aí já é uma outra coisa, aí cabe ao Criador. E Paulo tinha consciência disso. Por isso ele fala, pode convencer e tornar-me cristão. Ele pergunta, né? E ele responde, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, porém sem estas algemas. Tornar-se como o apóstolo Paulo é estar disposto a passar por isso. Ser algemado, ser chamado de louco por conta das palavras de vida, ser perseguido, e tantas outras coisas que pode acontecer na vida do cristão. É estar de acordo, a ser perseverante, assim como ele. E sem a necessidade de ser algemados, porque o foco do cristão, do evangelista, seja qual for o ministério, seja de caridade, seja de boas ações como obras, o Senhor age em tudo. Mas ninguém espera ser interrompido, ser preso, ser morto. E isso não acontece, eu creio, antes que se cumpra na vida dos predestinados o propósito do Criador. Porque o Criador, ele